A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade de educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família. Olá, boa noite a todos. Depois de mais um dia de trabalho, estamos nós aqui mais uma vez. Hoje, no nosso terceiro dia do Neurocoin, o Congresso de Neurologia da Unilogos. E eu quero aqui fazer o convite para você. Se você ainda não se inscreveu, está aí na tela o QR Code e você pode se inscrever no nosso primeiro Congresso Internacional de Neurologia da Unilogos, esse ano de 2024. São palestras incríveis que ocorreram já desde a quarta-feira, dia 24, ontem, dia 25, e hoje, dia 26. Nós teremos aqui as últimas palestras e está imperdível, cada tema mais maravilhoso que o outro e se complementando. Nós queremos aqui agradecer também
a Facmed, agradecer a Faculdade de Moura Lacerda, agradecer todos que fazem parte da nossa grande família Unilogos, agradecer ao Instituto Dr. Franz da Silveira, agradecer ao Dr. Gabriel Lopes, ao Dr. William Harrison, a doutora Amanda Holmes e tantos outros professores nossos espalhados aí pela face desse mundão de Deus aí maravilhoso. Queremos agradecer você que está aí no chat, mandando mensagem, falando todo animado, e nós vimos aí, temos acompanhado a participação de todos vocês. Gente, isso é algo maravilhoso. Temos aqui, imagina, em plena sexta-feira, aqui todos vocês estando conosco aqui no nosso último dia do Neurocoin. E eu quero aqui agradecer a todos vocês mesmo, aqueles que fazem parte da Unilogos e aqueles também que estão aí meio como que eu vou falar assim, ainda pensando se vai fazer parte da Unilogos. Nós já estamos chegando a quase 500 inscritos. Faltam somente 11 inscritos para chegarmos a 500 inscritos. Vem participar conosco, vem participar desse grande evento, Neurocoin Unilogos 2024, primeiro Congresso Internacional de Neurologia da Unilogos. E eu quero aqui mais uma vez agradecer também a todos que estão nos ajudando na organização, ao Dr. Flávio, ele que foi um dos idealizadores, ajudou bastante aí para poder pensar e planejar esse grande evento. Agradecer ao Dr. Franz, que está sempre conosco aí junto, como diretor adjunto do nosso departamento de Neurociência e Desenvolvimento Humano da Unilogos. Um grande abraço, meu amigo. A doutora Michele, ela que está à frente aí do Departamento Internacional de Ciência e Saúde, principalmente na parte do ensino, e sempre aí fazendo grandes coisas também. Muito obrigado, doutora Michele, e a todos vocês que fazem parte do nosso Departamento de Neurociência e Desenvolvimento Humano e todos os demais também da Unilogos. Esse evento não é meu, esse evento é nosso. E então, olha, hoje nós teremos aqui esses 4 palestrantes. Eu vou estar iniciando aqui falando sobre a doença de Moyamoya e a síndrome de Moyamoya, sobre tratamento, sintomas, como que faz diagnóstico. Logo após, nós teremos a doutora Débora Souza Zanin, ela que também é médica, vai estar falando aí sobre relato de caso do AVC no paciente com Moyamoya. Logo após, nós teremos a doutora Rani Santos, ela que é médica oftalmologista, vai estar falando sobre diagnóstico e tratamento de neurites ópticas. E depois o doutor Matheus Pedro Vassen vai estar falando, ele que é neurologista, vai estar falando sobre neuromielite óptica. Então, vem conosco aí nesse grande evento, participe conosco. Um beijão a todos. Professor Estélio, um beijão para o senhor. Professor Cássio, um beijão. Professor Nicolas, um beijão também para todos vocês. O professor Fábio e todos os demais aí. Um beijão para vocês, um grande abraço para todos vocês. Seguimos aqui, então, com o nosso evento. Vamos à vinheta. Maravilha, já dizia o nosso poeta que falava, o tempo não para. Então, já que o tempo não para, nós seguimos aqui, continuando com o evento. E agora eu vou estar falando para vocês sobre a doença de Moyamoya. Hoje, como é um congresso de neurologia, eu quero falar para vocês sobre a doença de Moyamoya, atualizações, causas, sintomas e tratamentos também. E eu vou falar também sobre a síndrome da doença de Moyamoya também para vocês. Vamos continuando aqui. Quero declarar, né, que declaro não haver conflito de interesses, tá? Eu não represento nenhuma marca, nada aqui. Aqui um pouco da minha formação, você já conhece, então vou pular aqui também. O que seria isso? Quando você olha para essa tela, você imagina assim, gente, e olha aqui, você está vendo a foto de uma criança, né? Ou um desenho de uma criança. E aí, quando você vê assim, as crianças podem ter AVC? Sim, as crianças podem ter AVC, principalmente as crianças que têm a doença de Moyamoya. Então, olha, vamos seguindo para você entender aqui. Quando você olha essa imagenzinha no cantinho aqui, ela mostra muito para nós o que seria Moyamoya. Vamos lá. Doença de Moyamoya, suas causas, seus sintomas, seu diagnóstico e tratamento. Essa doença é uma condição cerebrovascular que predispõe
os pacientes acometidos a AVC em associação com estenose das artérias carótidas internas, intracranianas e seu ramos. Então, não é somente uma parte, mas principalmente são essas artérias que fazem a irrigação do cérebro. Então, para você ver aqui o que seria essa doença de Moyamoya e também o que seria a síndrome de Moyamoya. Aqui vocês estão vendo na figura A, já mostrando depois de um evento que aconteceu aí, de um AVC, nessa parte esbranquiçada, e você vê aqui na angiografia arterial ali, já mostrando esse aspecto de fumaça, que seria o nome Moyamoya. A doença de Moyamoya é um distúrbio progressivo que afeta os vasos sanguíneos do cérebro, caracteriza pelo estreitamento, estenose e ou fechamento, oclusão na artéria carótida dentro do crânio, a principal artéria que leva sangue ao cérebro. Então aqui você percebe o que é essa estenose, é quando você dá aquele estreitamento. Eu queria pegar algo aqui para poder mostrar para vocês, mas eu não tenho nada aqui assim. Mas é como se você tivesse, por exemplo, aqui eu tenho um cano, eu estou pegando um fio, tem um cano, de repente vai e começa a apertar, e aí não tem como sair a água, entendeu? Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui da caneta, quando eu falo com os pacientes. Então, por exemplo, aqui você tem esse estreitamento. A caneta, por exemplo, ela vai vindo aqui, e aqui ela vai se estreitando, tá vendo aqui no finalzinho? Então, é como se na artéria ela estreitasse aqui assim, e então ela chegando a ponto de ocluir, de obstruir, de dar o fechamento ali da artéria, consequentemente não levando mais o fluxo sanguíneo para aquele cérebro, para aquela área do cérebro. E aí você tem um definhamento, em palavras mais simples, ou melhor, você não tem uma irrigação, e aí você tem uma involução do cérebro naquela região. O que é a doença de Moyamoya? E aqui está vendo aqui, olha. Ao mesmo tempo, os pequenos vasos sanguíneos na base do cérebro, eles se abrem em uma tentativa de fornecer sangue às regiões do cérebro próximas ao bloqueio. Eu estava atendendo uma paciente hoje, ela tem uma trombose cerebral, e eu estava observando ali que as veias ao redor ali, que no caso dela é venoso, as veias ao redor, elas dilataram para poder conseguir fazer aquela extração, né, do sangue, a drenagem do sangue do cérebro, para poder, então, estar jogando a corrente sanguínea e circular, então, ter o funcionamento ali total do cérebro. No caso dessa mulher, ela às vezes dilataram, mas no caso da doença de Moyamoya, elas começam a dilatar, e nessa tentativa os vasos são finos, eles podem se romper, então provocar AVC. Então, assim, esses minúsculos vasos são os vasos Moyamoya, o que deu o nome à doença. Moyamoya é o nome japonês, quer dizer fumaça. Qual que é a epidemiologia dessa doença? Olha, embora possa ocorrer em qualquer idade, existem 2 períodos, olha, aqui para você que é neurologista, para você que é médico, vale a pena você ficar atento a isso, porque, olha, em qualquer período da idade, existem 2 períodos de pico de incidência. Entre as idades de 5 e 10 anos em crianças, apesar de que tem casos de crianças com 3 anos de idade também, e entre 30 e 50 anos em adultos. Então, é muito comum você ver assim, pacientes que falam: olha, quando eu era criança, eu senti uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, e parou. Aí, agora que eu tenho 30 anos, voltou essa dor de cabeça. Então, já é um sinal para você poder perceber, quem sabe pode ser que essa pessoa tenha a doença de Moyamoya. Qual é a epidemiologia dela? Apesar de não haver um consenso na literatura sobre os picos de incidência da doença, esses estudos, então, têm descrito um primeiro pico na infância e na adolescência, entre 5 e 14 anos, e um seguido pico na 4ª década de vida. Então, a outra literatura vai falar dessa forma. Além disso, a doença de Moyamoya é uma doença pediátrica cerebrovascular, mais comum no leste asiático. E eu fiquei pensando, vendo os estudos, que, na verdade, eles estudaram mais essa patologia naquela região. Isso não quer dizer que em outros lugares do mundo não venha a ter também. Voltando aqui, então, a gente falou da epidemiologia, agora a etiologia. E eu gostei dessa foto aqui, né, desse desenho, que ilustra bem, né? Olha, a fisiopatologia e a etiologia da doença ainda não são totalmente conhecidas, apesar de que alguns, né, casos apresentam evidência de influência genética.
pelo fato da doença apresentar ocorrência familiar em cerca de 10%, aproximadamente 10% de todos os casos em países asiáticos também. Eu lembro que eu atendi uma paciente uma vez que a mãe dela tem moia-moia e ela falou, eu também tenho, e a minha, a que eu tenho, eu fico sempre assim atenta para que eu não possa ter, né, algum episódio nesse sentido, eu faço o acompanhamento médico com exames para poder prevenir essa doença e de ter algo mais sério, né? Ou o desenrolar, como nós vamos ver aqui, que pode dar AVC, pode dar outras situações também. Já foram relatadas também associações com as seguintes doenças, olha só para vocês terem ideia. Certas infecções envolvendo o sistema nervoso central, neurofibromatose também, tipo 1, doença falciforme, principalmente no Brasil, ela dá muito essa síndrome da moia-moia, que não é a doença como fator genético, mas é algo causado pela doença falciforme. A gente aprendeu isso quando a gente estudava medicina, que as células de sangue na doença falciforme, elas se transformam como umas foicezinhas e elas vão cortando onde elas passam. Então fica mais fácil de romper essas vezes. Isso é só de forma didática, tá, gente? A síndrome de Down também pode ocasionar situações vasculares ou cerebrovasculares da mesma forma. Eu tenho certeza que agora você está pensando quais são os sinais e sintomas da doença de moia-moia. O principal grupo de sintomas é observado em casos de acidente cerebrovascular, como paralisia da face. A paralisia da face ela tem várias etiologias, né? Mas ela pode ocasionar por causa de um AVC, do acidente cerebrovascular, um AVE. Fraqueza nos braços e nas pernas, né? Às vezes a pessoa ela começa a ter ali, ela perde a força, perda do tônus muscular. Aí você vê também dificuldade na fala. Quantos pacientes já atendi que, pela dificuldade na fala, e às vezes é uma dificuldade sutil, a gente percebe como falar como se estivesse falando em outro idioma, por exemplo. E aí, olha, você vê também perda temporária da função neurológica de partes do corpo ou da fala também pode acontecer. Outros sintomas que podem resultar incluem dores de cabeça, distúrbios visuais, movimentos involuntários, atraso do desenvolvimento quando em crianças e também convulsões. A convulsão, muitas vezes, ela é fruto de quê? De um AVC, de algum acidente vascular, de algo que está acontecendo ali e nós não sabemos. Então, para isso, nós temos que fazer essa investigação. Como que se faz o diagnóstico e tratamento dessa doença? Eu não estou delongando muito no tema, porque logo após a minha apresentação, nós teremos aqui a doutora Débora, que vai fazer a apresentação de um estudo de caso. Então, olha só, o diagnóstico e tratamento, na maioria dos pacientes, o diagnóstico pode ser feito a partir de uma avaliação cuidadosa, de uma ressonância magnética e uma arteriografia cerebral. Esses exames podem ajudar estabelecer o grau exato de estreitamento dos vasos sanguíneos, demonstrar os padrões de fluxo sanguíneo existentes para várias áreas do cérebro, permitir que decisões de tratamento sejam tomadas também. Então, isso vai ajudar. Não há medicação disponível que impeça a progressão desse estreitamento da artéria cerebral e da doença. Então, ela continuará a progredir, ou seja, a doença progressiva vascular cerebral e que pode causar vários danos a essa pessoa. E na grande maioria dos pacientes, independentemente do tratamento. Por esse motivo, a principal abordagem é tratar os sintomas que a pessoa está apresentando. Então, talvez aquela enxaqueca que você está sentindo, aquela dor de cabeça, pode ser um sinal da moia-moia. As medidas de tratamento incluem o uso da aspirina para prevenir ou reduzir o desenvolvimento de pequenos coágulos sanguíneos dentro dos vasos estreitos e medicamentos também anticonvulsivos, quando indicados devido ao distúrbio convulsivo do paciente, porque dependendo da área onde acomete, ele pode causar uma convulsão. Então, olha só, é interessante a gente observar isso aí, porque uma das coisas que eu observo é que várias pessoas têm demência e demência vascular, justamente provocada por situações como essa da moia-moia e muitas outras também. Eu sempre falo com os pacientes, enxaqueca não é normal.
Você ter dor de cabeça todos os dias não é normal. Você precisa de buscar um médico, buscar uma médica, alguém que seja capacitado para poder fazer a avaliação e conseguir tratar para que você possa não ter mais essa dor que você sente. Os bloqueadores de canais de cálcio às vezes são usados para ajudar a reduzir a dor de cabeça e, em alguns pacientes, reduzir os sintomas relacionados aos ataques isquêmicos transitórios. Qual a diferença do AVC ou do AVE para o ataque transitório? O transitório pode cursar em até 24 horas, ou 48 horas, e volta tudo a normal. A pessoa, então, ela tem tudo normal, não vai ter nenhuma sequela. O AVE, ele vai, que é o acidente vascular encefálico, ele vai deixar uma sequela, por exemplo, problema na fala, problema na caminhada, né, na deambulação, problema também nos braços, perda do tônus. Então, pode acontecer várias situações, dependendo da parte do cérebro que foi afetada. Eu quero aqui agradecer a vocês por esse tempo aqui, e eu não quis me alongar muito para dar oportunidade para os demais colegas também. E, mais uma vez aqui, quero agradecer a participação de todos vocês. Aqui está meu contato. Quem quiser saber mais, é só mandar aí a mensagem para mim, tá ok? Então, agora nós vamos ver a próxima palestrante que vai dar continuidade ao evento, que é a doutora Débora. Olá, meus amigos. Continuando, então, aqui o nosso Neurocoin, nós teremos aqui a participação da doutora Débora. Então, eu vou colocar aqui para vocês, doutora Débora Souza Zanin, ela é médica e vai falar sobre o relato de caso do AVC no paciente com moia-moia. O que é essa doença moia-moia, né? A doutora, ela é formada pela Universidade Gama Filho, / Estácio de Sá, pós-graduada em Neurologia pela INPEMED, e ela tem uma experiência, um amor pela medicina e pela neurologia, e vai estar aqui falando para nós com muito amor, com muito carinho, e mostrando aquilo que ela tem experienciado. Então, doutora Débora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Anderson, tudo bem? Obrigada. Vou falar um pouquinho do relato do caso dessa minha paciente. Maravilha, doutora. Eu vou deixar você aqui à vontade, viu? Vou colocar aqui já a sua apresentação e vou sair da tela, tá bom? Fique à vontade. Estou ansioso para ver esse caso aqui. Obrigada. Boa noite, gente. Trouxe para vocês um relato de caso de um paciente com AVC com moia-moia. Eu vou falar primeiro do caso dela e depois, no final, vou explicar para vocês o que é o moia-moia. Aqui na apresentação, na imagem, eu já mostro um pouco da nuvem de fumaça, que é o que relata o nome moia-moia em japonês, tá? Mas falando um pouco por cima, é alguma coisa relacionada ao termo vascular, que é a doença moia-moia, que lá para frente eu vou explicar para vocês. Paciente AS, sexo feminino, 41 anos, casada, natural de São Paulo. A queixa principal dela, ela entrou no pronto-socorro referindo fraqueza no lado esquerdo desde o momento que ela acordou, ou seja, ela já acordou com o sintoma, né? A gente já perde um pouco do padrão do tempo de início dos sintomas dela. A história dela, ela deu a entrada no pronto-socorro acompanhada do filho, referindo cefaleia intensa em aperto na região occipital e hemiparesia endimídio esquerdo, iniciada ao acordar, associada a náuseas, sem vômitos, turvação visual à esquerda. O acompanhante já referiu episódios prévios semelhantes e a paciente negou perda de consciência. Os sinais vitais dela de entrada. Ela estava com uma PA de 123/87, uma frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto, uma saturação 98%, uma frequência respiratória de 18 incursões por minuto,
uma temperatura axilar de 36,8 e um destro de 121 miligramas por decilitro. Nada que nos chame atenção na entrada, né? O histórico da paciente. É uma paciente asmática, tem histórico de enxaqueca, ou moia-moia. Ela descobriu moia-moia quando ela teve um AVCH há 10 anos, com sequela de hemiparesia esquerda sutil, com uma diminuição da velocidade de movimento no membro superior esquerdo. Essa foi a sequela que ela teve quando ela teve moia-moia. A última internação dela foi em dezembro de 2023 por um AIT. Ela tem um histórico também de FA com ablação há 1 ano. Ela usa AS, 100 miligramas, um comprimido ao dia, simvastatina, um comprimido à noite, e nortriptilina para enxaqueca, um comprimido de 25 miligramas, um comprimido à noite. No exame físico de entrada, a paciente estava hipoativa, regular estado geral, eupneica, corada, hidratada, febril, acianótica, anictérica. O exame cardiovascular dela, ela estava com ruído cardíaco regular, em 2 tempos, muletas normofonéticas, sem sopros. O respiratório dela estava murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios, sem esforço respiratório. O abdômen semigloboso, indolor à palpação, flácido, ruído hidroaéreo presente, DB negativo, e as extremidades normais, pulsos presentes, simétricos, tempo de enchimento capilar normal. Agora vamos ao exame neurológico dela. As pupilas isofotorreagentes, sem sinais de irritação meníngea. Os reflexos ossitendíneos dela, o esquerdo estava um pouco maior do que a direita, inflexão direita, sem resposta à esquerda, com hipoestesia esquerda discreta. Isso daqui já vi que era uma sequela do exame anterior, do quadro anterior dela. O NIH dela de entrada, ela pontuou 6 pontos, e onde ela perdeu foi na desorientação em tempo, a força motora grau 4 no membro superior esquerdo, a força motora grau 4 no membro inferior esquerdo, uma ataxia de membro superior esquerdo, 1 ponto, e uma diminuição severa de sensibilidade no membro inferior esquerdo. Foi aí que ela pontuou 6 pontos. Qual que foi a conduta tomada? Apesar do delta-T desconhecido, a instituição orienta a abertura do protocolo mesmo com esse delta-T desconhecido, tá? Foi realizado os exames do protocolo, né, a tomo e angiotomo, além dos exames laboratoriais e do eletro. O eletro veio um ritmo sinusal, QRS estreito, sem arritmias, né, a paciente que tem um FA, o eletro dela estava normal, ausência de sinais e ausência de sinais isquêmicos e agudos. Os exames laboratoriais dela também mantendo um padrão prévio, uma troponina normal, INR normal, os glóbulos brancos normais, HB, HT normal, cálcio, função renal, potássio, tudo normal, magnésio normal, nada que chamasse atenção, padrão prévio normal da paciente. E aqui a tomo e a angiotomo dela, vamos lá. Esse aqui é o AVC antigo dela, quando ela teve o AVCH. Então, é um AVC no lobo frontal direito. Aqui a gente consegue ver direitinho quando ela teve esse AVCH, a sequela que ficou, né? A imagem antiga dela. Acho que vocês conseguem olhar aqui, né? No parênquima encefálico. A angiotomo, aqui a gente já começa a ver qual que é o padrão da moia-moia. O moia-moia, a gente vê que é uma estenose das carótidas internas. Aqui a gente consegue ver uma assimetria dos calibres das artérias de carótidas internas. Aqui a gente consegue ver nela a artéria direita mais estenosada que a artéria esquerda. Aqui as setinhas mostrando bem, dá para ver direitinho aqui, né? Isso é a imagem dela. Aqui também a outra imagem mostrando o acentuado afilamento das artérias cerebrais média e anterior direita.
Esses exames aqui não são nada agudo, tá? Esses exames já são o padrão prévio dela. E aqui é um padrão do exame de um paciente com moia-moia. Que a gente consegue ver as artérias cerebrais anteriores e as médias bem afiladas do lado direito. E aqui os vasos colaterais a partir da área de afilamento abrupto supracitadas para a região núcleo capsular direito. Observe as setinhas, a diferença da circular, dos vasos colaterais, né? Enquanto do lado esquerdo a gente não tem a presença desses vasos. Aqui também pequenos vasos colaterais a partir da área de afilamento abrupto supracitado aqui já no joelho do corpo caloso. Lembrando de novo que esses são os exames padrões do paciente com moia-moia, que nesses exames de entrada dela não tiveram alterações agudas, tá? Então, esse quadro dela de hoje, da entrada no PS com esse quadro agudo, não teve alterações. Então, conforme a orientação e conduta do neurologista responsável pelo protocolo e após discussão de caso e exames, sem indicação de trombólise, apesar do NIH alto, devido ao delta T alargado. Manteve-se a administração de estatina em dose plena e AS, e indicada internação em UTI para vigilância neurológica e acompanhamento. Durante a internação, foi realizado o ecodoppler transtorácico e mantinha dentro dos padrões da normalidade, o Doppler de carótida vertebral, uma discreta assimetria do calibre das artérias carótidas internas, menor à direita, achado que pode estar associada à doença vascular de base. Aqui a gente mostra mais ou menos o que acontece nessa imagem aqui, nos vasos do moia-moia, né? A estenose aqui. E aqui a gente vê que as carótidas dela, interna à direita dela, que são as mais prejudicadas, né? Pelo Doppler de carótida vertebral. Foi realizada de novo, após 24 horas, uma toma de controle, uma angiorressonância, sem alterações em relação aos exames anteriores, ou seja, não teve evolução de padrão agudo, manteve só o padrão antigo da paciente. A evolução da paciente durante o D2, durante a internação, em D2 ela teve uma vertigem, um nistagmo horizontal bilateral, melhorando a cefaleia, mantendo a hemiparesia de mídia esquerdo. E aí, durante a manhã, ela evoluiu com palpitação, dor torácica, fez um ataque atrial com uma frequência de 150, com critérios de estabilidade, teve que fazer cardioversão elétrica sem intercorrências, melhorou os sintomas e manteve ritmo sinusal. Paciente já em uso de anticoagulação plena, foi indicada ablação, porém a paciente recusou neste momento. Depois da cardioversão, a paciente ficou bem no quesito cardiológico. Em D3, ela evoluiu com melhora dos sintomas vertiginosos, mantendo aí uma discreta alteração de sensibilidade, sem novos eventos cardíacos, com melhora da cefaleia, mantendo mais um padrão antigo dela. Em D4, ela evoluiu estável, com melhora da sensibilidade, uma melhora progressiva, sem novas intercorrências. Em D5, ela já estava bem estável, sem novas queixas neurológicas nem cardiológicas, com melhora gradual. E aí ela teve alta hospitalar, encaminhamento para o ambulatório de neurocirurgia para estudar a possibilidade cirúrgica e cardiológica para programar a ablação. Então, o caso dela aí a gente teve talvez como ET, porque não teve uma imagem aguda, né, nem na angiorressonância, e também não teve como trombolizar por conta do delta T. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do moia-moia. Aqui na imagem a gente consegue ver um pouquinho, né, a clareza da estenose, mas geralmente é uma doença que ela comete mais as artérias carótidas internas. Ela
igual eu expliquei lá no início, ela é uma doença, o significado da doença é uma nuvem de fumaça. Ela é uma doença cerebrovascular oclusiva, ela é rara, de etiologia desconhecida, e ela é mais comum em asiáticos, principalmente em crianças, e no gênero feminino. A incidência maior ela é na primeira década de vida, então é 50% na idade pré-escolar. Então, ela é uma causa comum de AVC em crianças orientais. Então, quando tem criança oriental, é bem comum a gente investigar moia-moia, mas pode ocorrer também na segunda ou na terceira década de vida. A doença se manifesta através de sinais e sintomas de isquemia cerebral na criança. Então, em criança, ela é mais comum na versão de isquemia, e em adultos em AVCH, como foi o caso da nossa paciente, que o primeiro episódio dela foi como um AVCH, porque em adultos esses vasos são mais frágeis, né? Igual eu expliquei, é uma estenose ou oclusão da parte distal da carótida interna de caráter progressivo ou crônico, que é uma hiperplasia endotelial e uma fibrose dos segmentos intracranianos das artérias carótidas internas e a porção proximal desses ramos, tá? Tem um elevado risco de apresentar ataques isquêmicos transitórios ou permanentes no território dessas artérias, particularmente, principalmente no ramo do lobo frontal ou de sangramento do sistema nervoso central, e tem uma alta mortalidade. Aí é que a gente vê o porquê do nome. A formação compensatória de vasos colaterais produz na angiografia encefálica um aspecto de nuvem de fumaça, que é o moia-moia, que é onde eu mostrei lá atrás, aquela imagem perto do corpo caloso, e a circulação colateral lá próximo, né? E as manifestações podem ser diversas, dependendo da região afetada, e as manifestações de AVCI, né? Então, pode dar cefaleia, crise convulsiva, movimentos involuntários, alterações cognitivas, disartria, afasia ou hemiparesias e alterações neurolinguísticas. Embora a incidência esteja aumentando graças aos novos métodos diagnósticos, as estratégias terapêuticas ainda são limitadas, né? Então, no caso da nossa paciente, ela ainda está um pouco resistente à cirurgia, porque faz 10 anos já que ela está em tratamento. Então, no caso dela, ela ainda está só com antiagregação, né? Só com AS. Mas depois, agora teve uma internação recente em dezembro, agora de novo, aí ela está começando a considerar a possibilidade de cirurgia. O diagnóstico precoce permite cirurgia de revascularização cerebral, que pode reduzir significativamente os riscos subsequentes de eventos isquêmicos cerebrais e melhorar a qualidade de vida. Obrigada. Maravilha, doutora Débora, que maravilha, viu? Foi muito bom ver aqui o seu relato de caso, e com certeza foi muito elucidativo também. A doutora Débora atua em urgência, emergência também, e nem preciso de falar mais nada, né? Só posso agradecer aqui. Continuando, então, aqui nosso evento de hoje, vamos agora ter a doutora Rani. A doutora Rani, alguns já conhecem aqui, ou boa parte já conhece. Doutora Rani é uma guerreira, é uma grande lutadora, é uma mulher valente, uma grande oftalmologista. Ela vai estar falando sobre diagnóstico e tratamento de neurites ópticas. Ela que atua na reabilitação visual, ela é médica oftalmologista com graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estágio eletivo em oftalmologia pelo Hospital Germans Triepol, em Barcelona, Espanha, em 2001, título de especialista em oftalmologia pelo CBO e AMB, especialização em oftalmologia pela Clinop, Clínica Oftalmológica de Pernambuco. Em 2005,
Fellow em Catarata e Glaucoma pela Fundação Leira de Andrade, em 2006. Observe chip em glaucoma. E você vai vendo aí, o currículo dela é bem extenso. Ela atua como especialista em visão subnormal e reabilitação visual, sendo autora do projeto de reabilitação visual ProReab em Curitiba, membro aqui do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Academia Internacional Americana de Oftalmologia, membro também da Sociedade Brasileira de Glaucoma e da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, membro também do Observatório de Neurociências da Unilogos, e ela atua aqui no Paraná e tem feito um projeto maravilhoso, onde nós temos visto assim até cegos de nascença enxergando pela primeira vez. Vamos à nossa vinheta e logo após a palestra aqui da doutora Rani. Olá, me chamo Rani Pereira Santos, sou médica oftalmologista, especialista em glaucoma, visão subnormal e reabilitação visual. Sou presidente do Instituto ProReab-EV e membro do Observatório de Neurociências da Unilogos. Estou aqui para ministrar sobre neurite óptica, diagnóstico e tratamento. Então, vamos falar sobre o significado de neurite óptica. Neurite óptica é a inflamação do nervo óptico que impede a transmissão da informação do olho para o cérebro, causando sintomas como a dor ocular, perda parcial ou total da visão em casos mais raros, podendo afetar um olho ou ambos os olhos. Na neurite óptica, a inflamação pode danificar o nervo óptico e a cobertura de proteção que o rodeia, que é a camada de mielina. Isso pode afetar um nervo óptico ou ambos os nervos ópticos ao mesmo tempo. Etiologia. Esta doença, também conhecida como neurite retrobulbar, é mais comum em adultos dos 20 aos 45 anos. É causada principalmente pela esclerose múltipla, mas também pode ser provocada por uma infecção, tumores ou etiologias autoimunes. Outras etiologias. Então, nós temos a neuromielite óptica, também conhecida como NMO, sua sigla, e a doença associada aos anticorpos contra a mielina oligodendrócito, que é a MOGAD, que é a glicoproteína, que afeta a glicoproteína, né? As doenças infecciosas também é uma etiologia comum, não tão rara, né? Mais atípica, que são as encefalites virais, particularmente em crianças, né? Sinusites, meningite, tuberculose, sífilis ou HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Metástase tumoral, afetando o nervo óptico, e doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico e as artrites autoimunes também. Etiologias diversas. Nós temos infecções como a do herpes simples, né? Infecções virais de outras etiologias e determinados distúrbios neurológicos. As principais causas de neurite óptica elas estão associadas a distúrbios neurológicos, principalmente as doenças que afetam a bainha de mielina, que recobre o nervo óptico, como é o caso da esclerose múltipla e da neuromielite óptica. Vale salientar que a esclerose múltipla é a principal causa, né, etiologia de neurite óptica. Sintomas, né? Então, a principal sintoma é a dor ocular, que surge de repente. Essa dor, ela piora com o movimento ocular, né? E existe também a perda da capacidade de distinguir cores, principalmente verde e vermelho, e principalmente o vermelho, né? Mancha no centro da visão, que pode ser escura, muito clara, turva ou cintilante. Existem casos também de visão de flashes, principalmente com o olho fechado. A piora da percepção visual de forma discreta, em um ou nos dois olhos, em ambos os olhos, né? Essa perda, ela geralmente, na
típica, né, neurite óptica típica, ela vai até 20/50, 20/60 de baixa visão. Todavia, nas neurites atípicas, é pior que 20/100. Os fatores importantes na investigação clínica, vale ressaltar que a neurite óptica ela também pode afetar a função da pupila, né, promovendo o que a gente chama de defeito pupilar aferente, que a pupila aumenta, ela dilata, ao invés de diminuir, ao invés de ficar contraída na presença de luz forte, né. E dependendo da gravidade da neurite, também pode-se observar um inchaço no nervo óptico, que é o edema de papila, né. Então, isso é ocasionado exatamente por essa dilatação da bainha do nervo óptico, né, que é visto aqui na ressonância, e na imagem do lado direito, a gente tem uma papila óptica com edema, bordos que não são nítidos, né, e toda uma região de inflamação, né, peripapilar. Avaliação clínica e ressonância magnética, né, que são... A neurite óptica ela tem um diagnóstico predominantemente clínico, na clínica oftalmológica, mas é necessário se fazer exames de imagem. A ressonância magnética é um exame importante, sendo que em 2/3 da doença não há alterações nesse exame, né? Então, suspeita-se de neurite óptica em pacientes com dor característica e perda da visão, particularmente se forem pacientes jovens, né? O exame de neuroimagem, preferivelmente a ressonância magnética cerebral de órbitas contrastada com gadolínio, ela pode mostrar alargamento e aumento da espessura do nervo óptico, né? A ressonância magnética, ela também pode ajudar a diagnosticar a esclerose múltipla, né? Esclerose múltipla, a gente ressalta que é a principal etiologia da neurite óptica, né? Então, a doença associada aos anticorpos contra a glicoproteína, mielina, oligodendrócito, a MOGAD, e a neuromielite óptica também. Então, essas 3 etiologias, elas são, a ressonância magnética ajuda a visualizar as lesões que são características delas. Em geral, há aumento mais extenso dos nervos ópticos na neuromielite óptica e na MOGAD, que é a doença associada aos anticorpos contra a glicoproteína, mielina, oligodendrócito, que é uma autoimune, né? A ressonância magnética com sequências FLAIR, né, que é um tipo de ressonância específico, ela mostra lesões típicas de desmielinização em uma região periventricular, quando a neurite óptica ela está associada à esclerose múltipla. Aos testes oftalmológicos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exames na área de oftalmologia, na clínica oftalmológica, que podem estar sendo afetados, né? Mostrando alterações que são patognomônicas na neurite óptica. Fora o exame da biomicroscopia, que a gente já falou, que mostra o defeito pupilar aferente, e o exame de fundo de olho, onde você pode perceber edema de papila. Nós temos os testes de campo visual, onde você observa escotoma pequeno, central ou paracentral, e até cegueira legal, até uma contração total de campo. Então, a gente, no lado direito, a gente tem embaixo algumas alterações cerebrais na imagem, né? E acima, a figura B, a gente tem um escotoma central, que não é muito grande, né? Mas é um escotoma absoluto, na área central da visão, né? O teste da tomografia de coerência óptica, o OCT, ele também pode detectar danos na camada de fibras do nervo óptico, né? E o potencial visual evocado por padrão reverso, né, um teste eletrofisiológico, onde você também pode encontrar respostas anormais, com latências aumentadas, principalmente nas primeiras ondas em P100, né? Uma medição da pressão intraocular para descartar glaucoma ou hipertensão ocular é importante, né? Porque é um diagnóstico diferencial dos glaucomas secundários também, né? Então, vale ressaltar esse exame como importante. Características clínicas importantes, né? Que a gente quer ressaltar aqui. O nervo óptico ele é o responsável por captar informações luminosas vindas da retina, por meio de estruturas conhecidas como cones e bastonetes. Essas informações, elas são transmitidas ao cérebro para a formação das imagens, né? Então,
O nervo normal, ele leva essa informação através do trato óptico para o cérebro. Se houver alterações, essas informações não são transmitidas da mesma forma. Então, a imagem ela vai estar alterada. Ao redor do nervo óptico, auxiliando nesse processo, está a bainha de mielina. Em casos de neurite óptica, essa bainha de mielina ela é danificada pelo próprio sistema de defesa do corpo, num processo conhecido como desmielinização, que é muito comum na esclerose múltipla. Tipos de neurites ópticas. Então, nós temos a neurite óptica retrobulbar, que é o tipo mais comum, né? Onde a inflamação ocorre na parte posterior do nervo óptico e está associada à esclerose múltipla. Os sintomas incluem a dor ocular, a perda de visão e a dificuldade em distinguir cores, principalmente o verde e o vermelho. O tratamento pode envolver o uso de corticoides injetáveis e via oral. Nós temos a neurite óptica papilitis, né? Também conhecida como neurite óptica frontal. A inflamação afeta o disco óptico na parte anterior do olho e pode ser causada por esclerose múltipla. Os sintomas incluem dor ocular, perda de visão e alterações na capacidade de distinguir cores. A perineurite é uma inflamação da bainha do nervo óptico, não afetando diretamente o nervo óptico em si, mas o seu revestimento. Os sintomas podem ser semelhantes aos outros tipos, mas a inflamação ocorre em uma área diferente, né? Tratamento. Nós temos que referenciar o uso de corticoides, né? Que é uma opção, e especialmente quando há suspeita de esclerose múltipla ou neuromielite óptica. Então, o corticoide é uma opção bem importante. O tratamento com o corticoide, como é feito, né? Com a metilprednisolona, 1 grama intravenosa, uma vez ao dia, em infusão lenta por 3 a 5 dias, seguidos de prednisona, 1 miligrama quilo peso, via oral, uma vez ao dia, com desmame a cada 5, 7 dias. Né? Então, vale ressaltar que corticoides em altas doses, nas fases iniciais, podem melhorar os desfechos nas causas atípicas de neurite óptica, como a neuromielite óptica NMO, ou a doença associada aos anticorpos contra a glicoproteína mielina ou ligodendrócito, que é a MOGAD. Os resultados finais da visão não são diferentes daqueles com observação isolada para esclerose múltipla e neurite óptica idiopática. A troca plasmática, ou plasmaférese, né? Costuma ser utilizada durante as crises de neuromielite óptica e, às vezes, é utilizada na neurite óptica grave, decorrente de outras causas, se a neurite óptica não ceder após altas doses de corticoides intravenosos. Então, seria uma segunda opção quando as altas doses de corticoides intravenosos, a metilprednisolona, 1 grama ao dia, não fizer o efeito desejado. A observação que fazemos aqui é que o tratamento apenas com baixa dose de prednisona via oral, ele não mostra resultados de melhora da acuidade visual. E ele pode aumentar o risco de recidivas. A gente pega muito isso no consultório, né, porque a gente trabalha com baixa visão. Então, a gente pega pacientes com recidiva em uso de corticoide oral de baixa dosagem. E vale salientar que é importante o acompanhamento desses pacientes com todos os exames, né, para a doença subjacente, para exatamente evitar esse risco de recidiva também. Reabilitação visual. Ressaltamos que a reabilitação visual, com os auxílios ópticos para visão subnormal e cegueira, né, auxílios e recursos ópticos, né, para a funcionalidade da visão, melhora da percepção visual, amplificação de imagem, eles devem ser utilizados na remissão da doença apenas, ou seja, a doença em atividade deve ser feito o tratamento clínico. Doença entrou em remissão, né, para você melhorar essa visão perdida, né, essa sequela que a neurite óptica, porventura, tenha deixado no paciente. Então, o que temos dentro da reabilitação visual? Lupas, dispositivos de impressão grande, relógios falantes. Temos lentes prismáticas, que promovem a expansão de campo visual, deslocamento de imagem, e também atuam nas diplopias, né, que é muito comum ficar essa sequela de diplopia em alguns pacientes. E as lentes prismáticas tratam isso. Lentes filtrantes, a gente utiliza para melhora da sensibilidade ao contraste e visão de cores, que também é afetado nestes casos.
dispositivos eletrônicos e aplicativos de aumento de telas, né? Em casos que deixam uma baixa visão mais acentuada, esses dispositivos e aplicativos, eles melhoram a acessibilidade do paciente, a leitura, né? Determinadas situações que eles precisam para ter uma vida diária mais prática, né? Para poder ter a sua funcionalidade de uma forma mais viável. E a melhora da mobilidade com o uso de bengalas para os casos de cegueira, né? Onde houve aí uma perda avançada da visão, né? E o paciente tem problema de mobilidade. Prognóstico, né? Ressaltamos que ele depende da doença subjacente. Então, a maioria dos episódios de neurite óptica típica melhora espontaneamente com recuperação significativa da visão em 2 a 3 meses. A taxa de recorrência nos pacientes com neurite óptica é variável e depende da etiologia. O diagnóstico, como eu ressaltei já, é clínico. A ressonância, ela está normal em 2/3 dos pacientes, né? Então, pacientes com uma doença subjacente, como NMO ou MUGAD, né, têm taxas muito altas de recorrência no olho ipsilateral ou contralateral. A recuperação da visão pode ser pior, especialmente na NMO, que é a anemia óptica. Então, um acompanhamento mais próximo do médico, tanto do oftalmologista como do neurologista. Esse acompanhamento tem que ser a cada 15 dias, a cada 30 dias, até que realmente a remissão sem recidiva. Nossas referências bibliográficas e os agradecimentos, né? Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né? Coloco aqui um versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento, Provérbios 9:10. Agradeço também ao meu amigo Paulo Davi, né, que é um professor na Unifesp e colaborador do Instituto ProReABV e que nos auxiliou a montar essa aula. E a Unilogos, né? A Unilogos, ela tem sido uma colaboradora importante do Instituto ProReABV, né? E nós agradecemos bastante a ela por tudo. Maravilha, doutora Rani, que aula fantástica, viu? Tenho certeza que todos aqui aprenderam muito sobre esse tema muito importante, que é a neurite óptica. E nós vamos ter aqui agora, palestrando, o nosso amigo neurologista, Dr. Matheus Pedro Vassen. Ele é médico neurologista aqui em Curitiba, vai estar falando sobre neuromielite óptica. Médico neurologista, especialista em neuroimunologia, na esclerose múltipla, médico neurologista, especialista também aí, olha, com residência médica pelo Instituto de Neurologia de Curitiba, especialização em esclerose múltipla no Hospital John Hopkins. Olha que chique, né? O doutor Matheus vai estar falando aqui para nós, e ele é um grande palestrante, é um grande médico, e com certeza você vai aprender muito aqui. Vamos à vinheta e logo após o doutor Matheus entra aqui conosco. Bom dia, pessoal. Muito prazer, meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista. Durante minha formação, eu decidi me aperfeiçoar em doenças neurológicas autoimunes, principalmente esclerose múltipla e neuromielite óptica. Eu faço um trabalho também de conscientização e tira dúvidas gratuito no meu Instagram. E hoje vamos falar então sobre isso, neuromielite óptica. Vamos passar por artigos científicos, epidemiologia, histórico, diagnóstico, fisiopatologia e tratamento da NMO. Então, vamos começar com uma breve introdução, falando alguns aspectos históricos dessa doença e, na sequência, a epidemiologia da doença nos tempos atuais. Vamos passar por alguns artigos mais importantes da história da neuromielite óptica, como esses aqui estão aqui. Então,
a história do neuromielite óptica é muito recente, ela foi recentemente escrita. Então, a doença foi descrita, descoberta, muito mais a gente sabe sobre a doença hoje em dia, porque foram nos últimos anos. Olha como estão aqui os nossos quadrinhos de anos, quase tudo de 2000 para frente. Então, é uma doença que já existe há muito tempo, mas o grosso do conhecimento que nós temos sobre a doença é dos últimos anos. E depois também falaremos sobre o tratamento da neuromielite óptica. Então, começando pela introdução. Então, neuromielite óptica é uma doença rara e ela se caracteriza por ataques autoimunes. Ataques autoimunes, ou seja, o seu corpo, o corpo do paciente, resolve se atacar. Vocês conhecem doenças autoimunes de outras áreas da medicina. Então, quando o corpo ataca o pâncreas, faz diabetes. Quando o corpo ataca as juntas, faz a artrite. Quando o corpo ataca a pele, faz o vitiligo. Então, são doenças autoimunes. E quando o corpo resolve atacar cérebro, nervo da visão ou medula espinhal, é aí que surge a esclerose múltipla, é aí que surge a neuromielite óptica. Então, doença neurológica rara, autoimune. O corpo está se atacando, autoimune. E quais regiões que o corpo ataca? Basicamente, 3 regiões: nervos da visão, cérebro e medula espinhal. Basicamente, essas 3 localizações: nervo da visão, cérebro e medula espinhal. Então, é uma doença que se caracteriza por acometer principalmente pacientes jovens e causar déficits neurológicos subagudos. Não é algo tão súbito quanto um piscar de olhos, igual é um derrame, mas é algo subagudo, que vai piorando ao longo de horas, dias ou algumas semanas, até atingir o máximo, até atingir o grau máximo de sintoma, grau máximo de sequela. E como falei, pode ser na visão, pode ser no cérebro, pode ser na medula espinhal. Até pouco tempo atrás, como vocês viram nos artigos, era uma doença que era considerada uma variante da esclerose múltipla. A neuromielite óptica sempre foi considerada uma variante mais grave da esclerose múltipla. Mas, como vocês viram e vão ver ainda, essa doença foi sendo mais bem desenvolvida e descrita nos últimos anos, e hoje sabemos que é uma doença completamente diferente, completamente separada da esclerose múltipla. O que aproxima um pouco as duas doenças é o tratamento do surto, que vocês vão ver que o tratamento do surto, da crise, é muito parecido. Basicamente, corticoide e plasmaférese. Mas o tratamento preventivo, o tratamento modificador de doença, ele é diferente entre as duas doenças. Tanto é que os remédios de uma podem fazer mal para a outra. Então, é importantíssimo diferenciar as duas doenças, esclerose múltipla e neuromielite óptica, para poder dar um tratamento adequado. A gente vai ver que os critérios diagnósticos da neuromielite óptica foram evoluindo ao longo dos anos e hoje em dia são critérios que são relativamente fáceis para dar um diagnóstico de neuromielite óptica. Agora, falando sobre um pouco da história da neuromielite óptica, existiu no passado um neurologista, que é esse senhorzinho da foto, chamado Eugène Devic. Eugène Devic foi um neurologista francês, nascido, criado e formado na cidade de Lyon, na França, e foi o primeiro médico, a primeira pessoa do mundo que descreveu esse termo que dura até os dias de hoje, chamado neuromielite óptica. Foi ele que fez o primeiro artigo científico usando essas palavrinhas, neuromielite óptica. E ele apresentou um paper, então, num congresso francês de medicina em Lyon, lá em 1894, 1894. Então, a primeira descrição bonitinha, com nome, tal, é de Eugène Devic, de 1894, e até então a doença já existia, lógico que ela já existia, mas ninguém nunca tinha dado esse nome bonitinho e descrito e publicado a doença. Tanto é
que a doença neuromielite óptica tem um epônimo chamado doença de De Vick. Então, o doutor De Vick deixou o nome dele na doença, e até os dias de hoje se fala muito nesse nome, na doença de De Vick, na neuromielite óptica. Então, desde aquela época, continua até os dias de hoje, a descrição graças ao doutor Eugênio De Vick. Mas, como vamos ver, no mesmo ano de 1894, o aluno, estudante do Dr. De Vick, chamado Fernando Gaut, ele também publicou uma tese de doutorado com o mesmo nome, com o mesmo título, que consistia numa revisão da literatura e uma descrição clínico-patológica desse caso índice que o Dr. De Vick acompanhou e descreveu como possivelmente o primeiro caso bem descrito de neuromielite óptica até aquele momento. Mas, olha só, 50 anos antes, em 1844, 50 anos, não 40, 50 anos antes de De Vick e Gaut, esse médico de Gênova, Giovanni Battista Pessetto, já tinha descrito um caso que provavelmente este sim foi o primeiro e mais antigo caso de neuromielite óptica já descrito. Ele não deu aquele nome, ele não escreveu neuromielite óptica, que foi o nome que cativou e ficou até os dias de hoje. Mas ele descreveu um caso de um homem de 42 anos que simultaneamente, ao mesmo tempo, ficou cego dos dois olhos e fez uma mielite cervical, uma inflamação da medula cervical extensa, que acabou melhorando depois com tratamentos da época, que eram as sangrias. Então, provavelmente, esse caso do Dr. Pessetto, esse sim, seja o caso mais antigo descrito de neuromielite óptica, mas a doença se chama doença de De Vick, e não doença de Pessetto. Por quê? De Vick descreveu mais bonitinho e deu um nome, escreveu neuromielite óptica. Então, graças a isso, Dr. De Vick que tem a doença e não o Dr. Pessetto. Mas outros casos também aconteceram, foram descritos. Então, 1850, outros médicos descreveram tetraparesia com recuperação parcial e amaurose bilateral. Foi publicado no British Medical Journal, 1862. Mais uma descrição: mulher de 17 anos com neurite óptica bilateral e mielite transversa longitudinalmente extensa. Mas, de novo, a doença se chama doença de De Vick, não doença de Duran e não doença de Walker-Clark. Por quê? Esses outros médicos não deram o nome neuromielite óptica, não deram nome para a doença, simplesmente descreveram: eu estou com um caso assim, assim, assado. E não descreveram bonitinho, não deram um nome, então não pegou como caso índice, como primeiro caso da literatura. Então, sim, o Dr. De Vick foi o primeiro que organizou o nome, o artigo, então o nome é dele. Mas existem, assim, mas só por polêmica e por curiosidade, existem médicos da atualidade que, revisando os papéis lá da época de De Vick, chegam a questionar se o caso do De Vick era realmente uma neuromielite óptica ou se o caso do De Vick era um caso de MOG, que é uma outra doença que também faz neurite, também faz mielite. Então, médicos da atualidade, analisando os exames e os papers, as publicações lá daquela época, chegam a questionar se realmente era um caso de neuromielite óptica ou era um caso de MOG. Por quê? A neurite óptica, quando ela é bilateral, ela favorece mais o caso de MOG do que o caso de NMO. E o envolvimento do cone medular favorece mais o caso de MOG do que NMO. Porque o caso do Dr. De Vick, ele tinha algumas características que faria pensar mais em MOG. Mas o spoiler deste artigo científico, para quem não vai ler, que eu sei que muitos não vão atrás e não vão ler esse artigo científico completo, é que eles não conseguem concluir
se era MOG ou se era neuromielite. Eles não conseguem dar uma certeza. Então, até hoje, continua valendo que o Dr. De Vick descreveu o primeiro caso, sim, de neuromielite óptica. Agora, passando para a epidemiologia propriamente dito da esclerose, da neuromielite óptica, a neuromielite óptica é um pouco mais rara do que a esclerose múltipla. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, geralmente falamos entre 15 e 40 pessoas acometidos para cada 100 mil habitantes, mas NMO é menos. NMO é 3, até 10 para cada 100 mil. A idade média, geralmente, é entre 32 e 40 anos da neuromielite, sendo que a esclerose geralmente é mais nova, a partir dos 20 anos. Mas a neuromielite pode fazer um segundo pico de incidência na sexta década, após os 60 anos. Então, existem alguns casos, não tão poucos, mas casos de neuromielite que começam aos 60 anos, aos 70 anos. Então, é uma doença que pode pegar essa faixa etária mais idosa. Outros fatores. Geograficamente, a esclerose múltipla ela é mais prevalente em populações brancas e descendentes europeias, e a neuromielite óptica é mais prevalente em populações afrodescendentes, asiáticos e também latino-americanos. A esclerose múltipla ela pega mais mulheres do que homem, mais ou menos 4, 5 vezes mais mulheres do que homem, mas a neuromielite óptica pega mais mulher ainda. A neuromielite óptica pega até 10 vezes mais mulheres do que homens. Esse artigo é muito interessante porque ele descreve o curso clínico, a história natural da neuromielite óptica. E o que isso significa? Basicamente é o que vai acontecer com o paciente se eu resolver não tratar. Eu tenho neuromielite óptica e não vou tratar. O que vai acontecer? Sobrevida em 5 anos, 90%. Se for um surto. E 68% se for mais de um surto. Então, em 5 anos, mais ou menos 70% estará vivo e 30% terá morrido. Então, é uma doença que mata. Em 5 anos, se não tratar, 30% de óbito, 30% morre. E morre do quê? Geralmente mielites cervicais altas, que causam pneumonias, broncoaspiração e infecções. Então, se não tratar a neuromielite, em 5 anos, 30% morre. Dos casos que não morrem, dos casos que sobrevivem, metade ou está cego ou está na cadeira de rodas. Então, é uma doença grave. Mata 30% em 5 anos. Dos 70% que sobreviveram, metade ou está cego ou está na cadeira de rodas. Então, é uma doença muito forte, muito importante, que precisa ser muito, muito, muito bem tratada. Em relação aos critérios diagnósticos da neuromielite óptica, eles começaram lá em 1999. E esses critérios, então, eles foram feitos de critérios maiores, menores, suportivos, absolutos. Então, lá em 99, ainda não se sabia que a neuromielite óptica tinha um anticorpo específico. Então, era basicamente critério clínico e de ressonância. Então, lá em 99, o que era obrigatório? Era obrigatório ter neurite, era obrigatório ter mielite e não podia ter mancha na cabeça. Além disso, precisavam de critérios suportivos, como ressonância normal, alterações na ressonância da medula, líquor. Então, era um critério muito difícil de fechar diagnóstico naquela época. Era muito exigente os critérios lá de 99. Mas a gente vai ver que tudo começou a mudar. Em 2004, foi sim quando tudo começou a mudar. Esses autores, encabeçados pela doutora Lennon, Wanda A. Lennon, descobriram que aqueles pacientes que tinham neuromielite óptica, neurite bilateral, mielite comprida, transversa, extensa, eles possuíam um anticorpo autoimune no cérebro deles. Então, em 2004, descobriram que aquele grupo de pacientes que a gente está falando até agora
tinha um anticorpo. Até então não sabia que tinha. Em 2004 descobrimos que existe um anticorpo. Qual é? Ainda não sei. Mas que existe, existe. Então, foi no ano seguinte, em 2005, que o mesmo grupo, encabeçado pela Wanda Lennon, descreveram que aquele anticorpo que tinha sido descoberto, na verdade, era um anticorpo anti-aquaporina 4. Então, descobriram que os pacientes que tinham neuromielite óptica possuíam esse anticorpo anti-aquaporina 4, que se tornou o maior marco, o maior marcador da doença, mais que a própria ressonância. Este anticorpo anti-aquaporina 4, se tornou o principal, o mais importante exame dos pacientes que têm neuromielite óptica. Este aquaporina 4, ele é um canal de água, um transportador de água do cérebro, dos nervos e da medula. Então, os pacientes que têm neuromielite óptica, na verdade, eles têm um anticorpo que ataca os canais de aquaporina 4, que estão localizados nos pés dos astrócitos, que são células do nosso sistema nervoso. E tem muito canal de água no nosso corpo, no nosso cérebro. Então, esses ataques costumam ser muito grandes, graves e intensos. Então, neuromielite óptica é a doença neurológica autoimune que tem anticorpo anti-aquaporina 4, que é um canal de água, está extensamente distribuído pelo nosso sistema nervoso central, principalmente em nervos ópticos, cérebro e medula espinhal. Baseado nessa descoberta, obviamente, precisaram rever os critérios diagnósticos. Então, foi revisto, lá em 2006, uma revisão dos critérios diagnósticos, que foi, então, diminuído, um pouco enxugado. Os mesmos autores, de novo, o Dr. Wingerschuk, que foi quem fez o primeiro critério, fez esse segundo critério, porque eles precisavam incluir essa descoberta recente da doutora Wanda Lennon, eles precisavam incluir essa informação dos anticorpos novos, do aquaporina 4. Então, ajustaram os critérios para neurite, mielite e colocaram ali por último, tinha que ter 2 desses 3 critérios, mas incluíram os anticorpos anti-aquaporina 4. Eles viram que essa combinação de critérios, o anticorpo tinha uma especificidade de 94%, e baseado nesse critério aqui, eles conseguiam uma sensibilidade de 99% de acerto no diagnóstico. Então, foi uma necessidade que foi feita em 2006, uma revisão dos critérios diagnósticos, porque em 2004 e 2005 foi descoberto o anticorpo anti-aquaporina 4, que mudou completamente a história da neuromielite óptica. Mais para frente, os pesquisadores precisaram criar esse termo chamado espectro da NMO, o espectro da neuromielite óptica, porque eles viram muitos pacientes que tinham muita cara de NMO, mas não fechavam os critérios. Porque era neurite com aquaporina 4, não fechava. Mielite com aquaporina 4, não fechava. Então, eles precisavam criar esse termo chamado o espectro da NMO, como se fosse uma pré-NMO. Então, foi criado esse termo, espectro da neuromielite óptica. Assim como existe o termo CIS na esclerose múltipla, assim como existe o CCL no Alzheimer, criaram o espectro da NMO, que seriam quadros de neuromielite óptica, que tem muita cara de neuromielite óptica, mas por algum detalhe não fecha o critério. Então, não pode ser chamada de NMO, mas começou a ser chamada de espectro. Está dentro do espectro, é uma pré. Talvez vire uma NMO em breve. E daí, a gente vai para o nosso artigo mais importante de todos. Por quê? Mais alguns anos se passaram, quando que em 2015, finalmente em 2015, os critérios diagnósticos foram novamente revisados. Lá em 2015, o mesmo médico, Wingerschuk e equipe, avaliaram que os critérios de 2006 estavam inadequados.
e precisava rever os critérios. E algumas coisas que eles falaram foi: NMO é a mesma coisa que NMO-SD, que é o espectro da doença. Não tem esse negócio de pré-NMO. Se for espectro, já é NMO. E também falaram que o melhor método para pesquisar o anticorpo aquaporina 4 seria o método CBA, o método CBA, porque existem diferentes métodos de pesquisar o anticorpo. Existem alguns mais baratinhos, que dá muito erro, e existe esse CBA, que é um método melhor, mais eficaz, mais interessante. Então, o critério diagnóstico da neuromielite óptica, agora de 2015, que é o último, que vale até os dias de hoje, ele aumentou a importância do anticorpo aquaporina 4, porque basicamente está assim agora os critérios. Deixa eu pegar minha setinha, não. Aqui. Não. Aqui. Espero que vocês estejam vendo o meu botãozinho vermelho. Então, aqui no número 1, o paciente agora precisa ter um surto, número 1. Número 2, um surto mais anticorpo positivo, basicamente fechou o diagnóstico. Um surto com anticorpo positivo fechou o diagnóstico. E quais são esses surtos? São 6 possibilidades. Aqui embaixo: neurite óptica, mielite, síndrome da área postrema, que é uma região do bulbo que dá náuseas, vômitos e soluços, síndrome do tronco encefálico, visão dupla, diplopia, hemiparesia, surtos do tronco encefálico, síndrome de encefálica aguda com hipersonolência diurna, ou uma síndrome cerebral, cortical ou subcortical. Então, basicamente, para o paciente ter um diagnóstico de neuromielite óptica hoje, o que ele precisa? Um desses 6 surtos, mais anticorpo positivo e exclusão de outros diagnósticos. Simples assim. O critério ficou muito simples. Um surto, anticorpo positivo e descartou outros diagnósticos. Ficou muito simples. Mas, em locais que não existe o anticorpo... Então, os surtos podem ser neurite óptica, inflamação do nervo óptico, principalmente próximo do quiasma, mielite, inflamação da medula muito extensa, como essas imagens aqui, causando, ou então síndrome da área postrema, que dá vômitos incoercíveis, muitos vômitos. E em situações que não tenho teste para fazer, não existe teste na minha cidade, fiz e deu negativo, ainda assim dá para ter um diagnóstico de neuromielite óptica, mesmo se não fizer o teste, mesmo se for negativo, mesmo se não tiver, mas daí a gente é mais exigente com os critérios. Não basta ter um surto, tem que ter 2. E não basta ser 2 qualquer, pelo menos um dos 2 tem que ser esses 3 iniciais. Ou neurite, ou mielite, ou área postrema. E depois tem mais alguns detalhes, mas o mais importante é saber que o anticorpo ajuda muito no diagnóstico precoce. Esse mesmo painel de 2015 colocou para a gente alguns red flags, algumas coisas para a gente pensar que talvez não seja neuromielite óptica. Então, se o paciente está piorando aos poucos, lentamente, todo dia um pouquinho, não tem surtos, não pensar em neuromielite óptica. Surtos muito rápidos, muito súbitos, que atingem o máximo em menos de 4 horas, não tem forte suspeita para neuromielite óptica. Mielites parciais, pequenas, são red flags. Bandas oligoclonais positivas são red flags. Se o paciente tem outras comorbidades, como sarcoidose, câncer, infecções, tuberculose, sífilis, HIV, são red flags para um diagnóstico de neuromielite óptica. Existem red flags também na ressonância, então, lesões em que fazem os dedos de Dawson, perpendiculares aos ventrículos, no lobo temporal, fibras em U, corticais, são red flags para NMO. Lesões que ficam pegando contraste persistentemente por mais de 3 meses, são red flags para NMO. Lesões da medula muito curtinhas, lesões muito periféricas, são red flags para NMO,
para não pensar em neuromielite óptica e sim pensar em outros diagnósticos. Então, olha só, aqui tem uma mielite da NMO, muito grande, muito extensa, que pega mais que 3 vértebras, então uma mielite muito grande, muito extensa, bastante típica de NMO. E um outro achado legal de pesquisar na ressonância é esse sinal chamado bright spot, que significa o seguinte: a mancha dentro da medula, ela fica tão branca ou mais branca do que o líquor. Se isso acontecer, fala a favor de NMO. A mancha da medula ser tão branca quanto o líquor, ou mais branca que o líquor, fala a favor de NMO, que é o Bright Spot Lesion. Ainda na ressonância magnética, o que a gente espera de típico na ressonância magnética? A neurite óptica, então a inflamação do nervo óptico, pode ser bilateral, mas principalmente quando invade, ou quando acomete, ou quando pega o quiasma ou a região próxima do quiasma. Lesões da área postrema, que é essa pontinha alta da medula, que é a região dorsal do bulbo. Regiões da área postrema, próximo do quarto do ventrículo, são lesões muito suspeitas, muito características de neuromielite óptica. Lesões no cérebro grandes, largas, confluentes, que peguem a região diencefálica, tálamo, pedúnculo cerebelar, o trajeto córtico-espinhal, são lesões suspeitas para a neuromielite óptica. Existem mais algumas recomendações desse painel. Então, quando faz o exame pelo método CBA do aquaporina 4, 0,1% de falso positivo. Quando faz pelo método ELISA, tem mais de 1,3% de falso positivo. Aquaporina 4, o anticorpo no líquor, é possível, mas é muito raro, nem é recomendado. As bandas oligoclonais acontecem em 10 a 15%, então é raro. E às vezes pode ter bastante celularidade, bastante células no líquor espinhal. Então o normal da neuromielite é não ter bandas. Além disso, o painel também deu mais recomendações. O risco de um novo surto em um ano é de 60%. Então é alto, tem que tratar todo mundo, mesmo no primeiro surto. Depois de 10 anos de estabilidade da doença, ainda assim existe risco de surto. Então não vai parar de tratar nunca na vida. Existem casos de neuromielite que são monofásicos, só dá um surto na vida e nunca mais dá. Mas é raro, não tem como saber qual vai ser. Então todo surto, a partir do primeiro, precisa ser tratado. Outro caso, se o paciente já tem uma doença autoimune sistêmica, como lúpus, como Sjögren, como miastenia graves, é algo que reforça a suspeita de neuromielite. A gente vai pensar menos numa mielite do lúpus, menos numa neurite do lúpus e mais num quadro de neuromielite óptica associada à aquaporina 4 positivo. Dentro da fisiopatologia da doença, por como que a doença acontece, por que a doença acontece, o mais importante a se saber é que esse ataque autoimune, o autoanticorpo que ataca o canal de água, ele faz uma ativação do complemento. Ele faz uma ativação do complemento e machuca muito, mata muito os astrócitos. E astrócito é a célula mais abundante que temos no cérebro. Então, é uma doença que causa muita lesão, muito extensa. Também causa necrose, inflamação, infiltração de neutrófilos, linfócitos e eosinófilos. Então, é uma doença muito agressiva. Comparando a hipótese da esclerose, isso aqui é a hipótese da esclerose, mais ou menos como é que é a hipótese fisiopatológica da esclerose. Aqui seria a barreira hematoencefálica. O linfócito está lá no sangue da pessoa, ele entra no cérebro, aqui no cérebro ele ativa CD4, ele se torna CD8 e vai lá e causa as lesões da esclerose por lesão direta lá dentro,
e causa as bandas oligoclonais pela produção de anticorpos também em expansão clonal. Já a neuromilite óptica, as células não invadem a barreira hematocefálica, o linfócito não entra. O que acontece é que a célula que está lá no sangue circulando produz anticorpos, que são essas flechinhas, esses Tzinhos, Yzinhos aqui. A célula que está lá no sangue produz os anticorpos à distância. Esses anticorpos sim cruzam a barreira hematocefálica, se grudam nos canais de água, fazem ativação do complemento e chamam toda a cascata inflamatória para próximos de si. Então a diferença é basicamente essa. Na esclerose, o linfócito entra e lá dentro ele faz o que precisa fazer. Na neuromielite, o linfócito não entra, ele está lá fora, mas ele produz anticorpos, os anticorpos sim entram, e aí sim os anticorpos que entraram fazem todo o estrago que estão preparados para fazer, digamos assim. Chegando nos slides finais, vamos falar sobre tratamento da neuromielite óptica. Primeiro, sobre o surto. Então, surto é um sintoma novo, é um ataque novo, é uma mancha nova que apareceu. O tratamento mais básico para surto é pulsoterapia com metilprednisolona. 1 grama por dia, por um período entre 3 e 5 dias. 1 grama por dia, por um período entre 3 e 5 dias. Em muitos casos, é suficiente. Em outros, dá para aumentar, tomar 7 dias, 10 dias de pulsoterapia se for necessário. Mas a informação mais importante que eu posso dar para vocês é: tentem fazer plasmaférese de maneira mais precoce possível. Plasmaférese é um procedimento que pega o sangue do paciente, sai numa máquina, filtra na máquina e volta para o paciente limpo, filtrado, sem os anticorpos, sem os componentes inflamatórios da doença. Plasmaférese é muito, muito, muito eficaz, é muito, 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 muito importante de ser feito. Dá para fazer de cara, de início, junto com a pulsoterapia, ou então dá para fazer depois da pulsoterapia. Depois que termina a pulso, começa a plasmaférese. Geralmente são sessões feitas em UTI ou em ambiente controlado, em dias alternados, dia sim, dia não, dia sim, dia não, podendo, em alguns casos, fazer todo dia também. Então, o mais importante, os tratamentos mais corretos para a neuromielite, para o surto de neuromielite, são esses 2. Pulsoterapia com metilprednisolona e plasmaférese. Existe também a imunoglobulina, que não é bem comprovada, bem recomendada, então fica um pouquinho mais de lado, mas o mais importante é pulsoterapia e plasmaférese é o mais potente tratamento que tem. De maneira preventiva, o que existe? Eculizumab, mas no Brasil não está liberado para isso ainda. Azatioprina, mas é muito ruim, muito fraco, muitos efeitos colaterais, pouca chance de proteção. Não gosto de utilizar a azatioprina para essa doença que a gente viu que é tão grave, tem uma taxa de sucesso de mais ou menos 40%, 50%, que é muito pouco. Micofenolato já fica um pouco melhor, mas no Brasil não é liberado para NMO também. Rituximab começa a ficar interessante, é bom, é eficaz, mas nem os convênios nem o SUS liberam facilmente no Brasil também. E então a gente chega nesses 3 nomes que estão aqui embaixo, que é o satralizumab, que é o remédio Enspring, que é o inebilizumab, que é o remédio Uplizna, e o ravulizumab, que é o remédio Ultomiris. Esses 3 nomes aqui de baixo são 3 remédios muito, 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 muito modernos e muito, 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 muito eficazes. Foram recém-descobertos, recém-desenvolvidos, recém-publicados, estão disponíveis desde 2023, para ter uma ideia. No Brasil, os 3 já estão aprovados, os 3 já possuem indicação em bula para neuromielite óptica. Quem tiver dinheiro para comprar, consegue comprar e consegue usar, mas ainda nenhum dos 3 está liberado formalmente pelo SUS, nem liberado formalmente pelos convênios. Mas é um remédio muito interessante, os 3 são muito interessantes, muito eficazes, muito modernos, e eu, se tivesse neuromielite óptica, faria de tudo para tentar tomar um desses 3 novos remédios. Satralizumab é um anti-interleucina de aplicação subcutânea,
Inebilizumab é um anti-CD19 de aplicação endovenosa semestral e ravulizumab é um anticomplemento de administração endovenosa bimestral. Mas o remédio que a gente mais consegue, o melhor que a gente consegue usar ainda é o rituximab. Mesmo não liberado, mesmo não autorizado, geralmente é o melhor que a gente consegue utilizar, é o rituximab. São 2 frascos de 500, 1000 mg, divididos em 500 ml, aplicados na veia também a cada 6 meses. A gente faz uma pré-medicação com corticoide, antialérgico, antipirético, faz uma velocidade de infusão mais lentinha, e o remédio, ele é bom, ele é eficaz, mas ele não está liberado no SUS facilmente, não está liberado facilmente nos convênios também, mas, mesmo assim, ainda é o remédio que a gente tem mais facilidade de uso e talvez seja o melhor que o paciente consiga iniciar. E, por último, para a gente finalizar essa aula, algumas mensagens finais. Lembrem-se, neuromielite óptica, uma doença que pega 10 vezes mais mulheres, principalmente negros e afrodescendentes, pega menos brancos e descendentes europeus. É rara, 3 a 10 pessoas para cada 100 mil habitantes, e tem aqueles 2 picos de idade, dos 30 aos 40 anos e depois a partir dos 60. A doença é grave, mata 30% dos casos nos primeiros 5 anos, e dos que sobrevivem ou estão cegos ou estão em cadeira de rodas paraplégicos. Então é uma doença grave, tem que ser tratada com a mesma seriedade que a doença tem. Lembre-se da fisiopatologia, é um anticorpo, antiaquaporina 4, que se gruda nos canais de água, que estão localizados nos pés dos astrócitos. Então é uma astrocitopatia, uma doença dos astrócitos, que é uma célula abundante no nosso cérebro, por isso faz lesões muito intensas, muito compridas, muito grandes, com muita sequela. A ativação, a fisiopatologia, são anticorpos que vêm do sangue, que entram na barreira hematocefálica, se grudam ali nos canais de água, chamam o complemento, chamam as infiltrações leucocitárias, chamam leucócitos, chamam linfócitos, causam necrose e muita destruição local. O tratamento de surto é o metilprednisolona e também a plasmaférese. O tratamento preventivo, azatioprina, mas é muito fraquinho, micofenolato, mas não é fácil de conseguir no Brasil. Rituximab, também não é fácil de conseguir, mas é o melhorzinho dos iniciais. E aqueles 3 novos remédios, satralizumab, inebilizumab, ravulizumab, que são revolucionários na história da neuromielite óptica. E, por último, lembrar dos critérios diagnósticos. Tem que ter uma dessas 6 crises aqui, neurite, mielite, área póstrima, troncoencefálico, diencéfalo ou córtex subcortical, mais anticorpo aquaporina 4 positivo e o descarte de outras doenças. Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para a comissão organizadora. Esta foi a minha aula sobre neuromielite óptica. Descobrimos sobre o histórico da doença, epidemiologia, como é que funciona, diagnóstico, critérios, fisiopatologia, tratamento de surto e também tratamento preventivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade de me mandar um e-mail ou então de me mandar um direct lá no Instagram. Vou ficar feliz em receber esse contato, porque alguém prestou atenção na aula, alguém tirou foto dos meus contatos, alguém me mandou um e-mail, alguém me mandou direct. Então, espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa grave doença neurológica. Fique todo mundo bem e até mais. Doutor Matheus, até mais. Que aula fantástica, gente. Eu sempre falo que é muito emocionante quando está chegando no final aqui dos nossos eventos da Unilogos. E se nós chegamos até aqui é por causa de você. Porque o evento, todo evento que nós fazemos é pensando em você, para que você possa aprender mais, para que você possa ter um maior conhecimento. Você que é aluno da Unilogos, você que ainda não é aluno da Unilogos,
mas vai se tornar aluno da Unilogos. Queremos agradecer aqui a todos que participaram conosco, mais uma vez. Quero agradecer aqui ao Dr. Gabriel Lopes, nosso presidente e reitor ad vitam da Unilogos. Agradecer o nosso reitor, magnífico reitor, Dr. William Harrison. Agradecer a Amanda Holmes, que está aí na coordenação, a doutora Poliana também, esposa do Dr. Gabriel, que também está aí junto na coordenação. Agradecer ao nosso grande amigo Roger, também que faz parte da diretoria da Unilogos, Dr. Nilton da FACMed, agradecer aí, olha, ao Dr. Jonathan, ao Dr. Estélio, a doutora Michele, que esteve aí nos ajudando na organização também, a todos vocês que ajudaram na divulgação. O doutor Nicolas falou, olha, estou divulgando aqui para várias pessoas, ao Cássio ali, o Fábio, são tantas pessoas que estiveram participando conosco, é muita gente. Eu quero agradecer a você, que talvez eu não citei o nome, mas nós estamos muito gratos por sua participação. Você que está aí no chat, a nossa gratidão. Mais uma vez aqui, colocar a comissão, aqueles que estão organizando, né, o evento, o doutor Flávio, o doutor Francis, a doutora Michele e eu, e o nosso departamento de neurociências. E se você ainda não inscreveu para receber o certificado, você pode inscrever até esse domingo agora, que vai estar aberta a inscrição até o domingo, no dia 28. Passando essa data, você não consegue mais receber o certificado. Esse, então, é o nosso primeiro Congresso Internacional de Neurologia da Unilogos, 2024, Neurocoin Unilogos. Agradecemos a participação de todos vocês, aí do chat, de vários lugares do Brasil e do mundo também, e peço que você compartilhe os eventos da Unilogos. Nós já estamos preparando um grande evento agora no mês de maio, que é o Com Saúde, que já está com data definida. Será a última semana aí do nosso mês aí de maio. Só para você ter uma ideia, para você guardar dos dias 29 a 31 aí de maio, tá ok? Então, prepare, esteja pronto para esse tempo, que realmente vai ser muito bom para você, para nós, e nós vamos estar aprendendo mais ali. Muito obrigado a todos vocês. Olha, um beijão a todos vocês, um grande abraço também. Tenham todos uma boa noite e fiquem aí com a nossa vinheta de abertura e até o próximo evento com a bênção de Deus.